TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado, 4 de janeiro. E a PRF fiscaliza mais de 80 mil carros durante a Operação Natal 2024. Fiéis terá mais de 112 mil novas vagas em 2025. Réveillon no Rio tem mais de 5 milhões de pessoas em várias áreas. Pagamento do Bolsa Família começa no próximo dia 20. E o Diálogo com o Objetivo fala com o novo prefeito de Petrópolis, Ingo Rames. Olá, boa tarde, eu sou Hugo Petersen e a Polícia Rodoviária Federal realizou, no período do Natal, a Operação Natal 2024, onde mais de 100 mil pessoas e cerca de 82 mil carros foram autuados em 6 dias. No período entre os dias 20 e 25 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal realizou a Operação Natal 2024. Durante os dias de ação, mais de 49 mil infrações foram registradas nas rodovias federais. Entre elas, 6.531 infrações de ultrapassagens indevidas nas rodovias, 3.865 motoristas foram flagrados sem utilizar o cinto de segurança, 1.565 condutores foram autuados por beber e dirigir, 763 por não usarem cadeiras para crianças e 1.514 motociclistas por não utilizarem capacetes. Os policiais também estiveram presentes em comandos de fiscalização em pontos críticos das vias para coibir práticas de direção irregulares, atitudes que colocam em risco a segurança viária e, consequentemente, a vida. No período foram registrados 1.437 sinistros, 392 sinistros graves e 1.654 pessoas ficaram feridas, além de 165 mortos. Além das infrações de trânsito, os policiais também apreenderam 18,5 toneladas de maconha, 167 quilos de cocaína e a PRF também retirou de circulação 19 armas de fogo e 775 munições. A Prefeitura do Rio de Janeiro calcula que mais de 5 milhões de pessoas celebraram o Réveillon nos 13 palcos espalhados pela cidade. Em Copacabana, o público foi superior a 2 milhões e 600 mil pessoas, 100 mil pessoas a mais do que o estimado. Ao todo, 8.358 agentes municipais de 11 órgãos atuaram no evento, com serviço de ordenamento urbano, segurança, trânsito, transportes, saúde, assistência social e limpeza. Além dos 3 palcos em Copacabana, foram montados mais 10 palcos. As estreias ficaram por conta do Parque Oeste e Parque Realengo Susana Naspolini. O show de fogos aconteceu em 3 pontos, em Copacabana, Flamengo e na Penha. Antes da virada, um show de luzes iluminou Copacabana com um balé de laser, abrindo a contagem regressiva para 2025. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana, Conlurb, do Rio de Janeiro, informou que removeu 980 toneladas de resíduos depois da festa de Réveillon em diferentes pontos da cidade. Desse total, 508 toneladas estavam em Copacabana, que é o cenário do principal evento da virada do ano, na noite do dia 31 de dezembro. Foram 60 toneladas a mais do que no ano passado. Na sequência, vieram as praias da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, que juntas contabilizaram 180 toneladas, e a praia de Sepetiba, com 17 toneladas e meia. As 3 últimas ficam na Zona Oeste. E o Ministério da Educação informou na última quinta-feira que vai ofertar 112.168 novas vagas para o Fundo de Financiamento Estudantil ao longo de 2025, sendo 67.301 vagas no primeiro semestre e 44.867 vagas no segundo semestre. A resolução, de acordo com o Ministério, também antecipa a oferta de vagas semelhantes para o FIES para os anos de 2026 e 2027, conforme previsto no Plano Trienal. O fundo foi instituído por uma lei de 12 de julho de 2001. O objetivo é conceder financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas, aderentes ao programa e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Desde 2018, segundo o MEC, o FIES possibilita juros zero e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. Em 2024, a pasta lançou o FIES Social, que reserva 50% das vagas
eleitorais a candidatos inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, CadÚnico, e com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. A nova modalidade permite financiamento de até 100% dos encargos educacionais, além de reservar cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. No primeiro semestre de 2024, 39.419 estudantes migraram do FIES para o FIES Social. E o prazo para o eleitor que não votou no segundo turno das eleições municipais de 2024 justifique a ausência terminará na próxima terça-feira, dia 7 de janeiro. O segundo turno do pleito ocorreu no dia 27 de outubro em 51 municípios do país, sendo deles 15 capitais. A ausência injustificada às urnas resulta em sanções ao eleitor que faltou às eleições municipais. Entre elas está o pagamento da multa de R$ 35,13 imposta pela Justiça Eleitoral. A justificativa vale para quem tem a obrigação de votar, porém não compareceu às urnas. No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e é facultativo para pessoas com idades entre 16 e 18 anos, maiores de 70 anos e também para os analfabetos. Cada turno eleitoral é considerado uma eleição independente pela Justiça Eleitoral para efeito de comparecimento. Por isso, o eleitor deverá justificar separadamente o não comparecimento em cada um dos turnos. A justificativa após a eleição pode ser feita presencialmente no cartório eleitoral ou online por meio do aplicativo para smartphones, o e-título, da Justiça Eleitoral ou pela internet. O eleitor que estiver com o título eleitoral regular ou mesmo suspenso poderá justificar a falta pelo e-título. No aplicativo, o eleitor faltoso deve acessar o link Mais Opções, selecionar o local do pedido de justificativa da ausência e preencher o formulário com os dados solicitados. Então, será gerado um código de protocolo para que a pessoa possa acompanhar o andamento da solicitação. O requerimento será transmitido à zona eleitoral responsável pelo título de eleitor para a devida análise. Após a decisão sobre aceitação ou não da justificativa, o cidadão será notificado. Outro modo de justificar a ausência ao pleito é pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, na página eletrônica de autoatendimento eleitoral. É preciso informar o número do título eleitoral, do cadastro de pessoa física ou CPF, ou o nome, a data de nascimento e o nome da mãe, caso conste. O internauta poderá acompanhar o andamento do pedido encaminhado à Justiça Eleitoral no mesmo endereço virtual. Os dados informados devem coincidir com os do cadastro eleitoral. E se o sistema não reconhecer os dados digitados, o eleitor deverá contatar a zona eleitoral responsável pelo título para esclarecimentos. Agora o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. E conforme o calendário instituído para o saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS de 2025, trabalhadores nascidos em janeiro podem, a partir desta quinta-feira, da última quinta-feira, dia 2, retirar os recursos aos quais têm direito. Para tanto, é preciso optar pela modalidade previamente. Voltado para constituir e preservar uma reserva financeira para o trabalhador, o FGTS é administrado desde 1990 pela Caixa Econômica Federal. É um direito garantido sempre para todos os que firmam um contrato de trabalho formal, redigido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Todo mês, os empregadores precisam depositar em uma conta específica para cada funcionário o valor correspondente a 8% do salário. Esses recursos só podem ser movimentados em situações específicas, como no caso de demissão sem justa causa ou por mútuo acordo, aquisição de casa própria, calamidade pública ou aposentadoria, entre outros. O saque aniversário foi instituído em 2020, conforme estabeleceu uma lei federal. Conforme o calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal, o saque aniversário fica disponível sempre a partir do primeiro dia útil do mês em que o trabalhador completa mais um ano de vida. O prazo para sacar os valores é de 2 meses. Ao optar pelo saque aniversário, o trabalhador automaticamente deixa de ter direito à modalidade de saque e rescisão, na qual é possível sacar integralmente o saldo da conta de FGTS em caso de demissão sem justa causa. E começa no próximo dia 20 o pagamento do Bolsa Família aos cerca de 21 milhões de beneficiários do programa em todo o país. Os depósitos ocorrem sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada conforme o dígito final do número de inscrição social, o NIS, exceto em dezembro, quando o cronograma é antecipado em cerca de uma semana para não coincidir com o feriado de Natal. Para evitar a perda do benefício, o Ministério recomenda que cada beneficiário atualize os dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, a cada 24 meses. Após a aprovação do pacote de corte de gastos, o processo vai exigir biometria. A atualização dos dados exige que a pessoa responsável pela família vá a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ou a um posto de atendimento do Cadastro Único. Além de apresentar os documentos de cada membro da família, o beneficiário deverá comprovar a renda familiar. O Bolsa Família é pago a quem tem renda de no máximo R$ 218 mensais para cada integrante da família que vive na mesma casa, além de estar inscrito no CadÚnico. O cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios. Ao recriar o Bolsa Família em março de 2023, o governo federal passou a garantir o repasse mínimo de R$ 600 por família inscrita, com adicionais conforme a composição da família. Os pagamentos são feitos pelo aplicativo Caixa Tem ou podem ser sacados em caixas eletrônicos por quem tem o cartão do programa social. O benefício variável familiar Nutris paga 6 parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade para garantir a alimentação da criança.
O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e um outro de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. Quem tiver dúvidas sobre o Bolsa Família deve ligar no Disque Social no número 121. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa Econômica Federal por meio do número 111. O beneficiário pode ainda consultar os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais. E vamos agora ao quadro Correio Político. A nova gestão da Prefeitura de Petrópolis assumiu identificando uma falha grave deixada pelo governo anterior. A distribuição dos carnês do IPTU não foi realizada corretamente. A negligência comprometeu a entrega dos documentos aos contribuintes, que deveriam recebê-los para o pagamento da cota única com desconto de 10%, com vencimento em 7 de janeiro, próxima terça-feira, e também aos que optaram pelo parcelamento, onde o vencimento ocorre dia 20 de janeiro. Para diminuir os prejuízos causados pelo caso, a nova administração, desde 1º de janeiro, implementou um sistema online no site oficial da Prefeitura, www.petropolis.rj.gov.br. Por meio da ferramenta, moradores podem acessar e imprimir os carnês do IPTU. Além disso, também estão abertos pontos de atendimento presencial para a emissão da segunda via do documento na Secretaria de Fazenda, no Centro de Cultura, na Condep, no Parque de Itaipava e no IMPAS, funcionando das 9 da manhã até as 5 da tarde, para atender os contribuintes que preferirem obter o documento pessoalmente. E o prefeito eleito, Ingo Rames, ressaltou o empenho em adotar medidas rápidas e eficazes para resolver o problema herdado. De acordo com ele, a prioridade foi criar mecanismos rápidos e acessíveis para assegurar que todos possam regularizar seus carnês sem maiores transtornos. Com essas iniciativas, a nova administração busca não apenas corrigir as falhas, mas também demonstrar total compromisso com a transparência e eficiência, com o intuito de assegurar o direito do contribuinte e evitar que erros como esse comprometam o funcionamento da máquina pública e o atendimento à sociedade. Os contribuintes podem emitir a segunda via dos carnês do IPTU presencialmente em pontos de atendimento presenciais. Os locais estão disponíveis em nosso site para os interessados, com o link tvc16.com. E esta edição do Correio Político fica por aqui. E ainda falando sobre Petrópolis e política, depois do intervalo você vai acompanhar uma entrevista pelo Richard Stolzenburg com o prefeito eleito Ingo Rames no dia seguinte da sua vitória nas urnas. Agora, empossado no dia 1º, você vai ver daqui a pouco quais eram suas primeiras falas assim que foi eleito. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano Debate entrevista hoje o candidato à Prefeitura de Petrópolis e eleito Ingo Rames pelo Partido Progressistas. Ele que recebeu mais de 108 mil votos neste segundo turno. Foram aí 74,74% dos votos válidos neste segundo turno. E a gente vai falar um pouquinho com ele sobre o resultado das eleições, obviamente a expectativa para assumir o cargo definitivamente. Primeiramente, Ingo, obrigado pela sua presença, parabéns pelo resultado. Como que está sendo agora também essas horas logo após a eleição e com um resultado tão expressivo que a gente acabou de falar? Obrigado, Richard, mais uma vez pelo espaço, é um prazer estar aqui com você novamente. Agradecer a toda a equipe da TV também, que sempre me acolhe com muito carinho aqui. Obrigado a todos, quem está nos assistindo, obviamente também, muito obrigado. Então é um dia realmente de reflexão, ontem foi dia de comemoração, hoje a gente está refletindo um pouquinho, está caindo a ficha, como diz o outro. Então a gente está feliz por ter conquistado essa vitória, né? Obviamente foi uma vitória muito expressiva, com muitos votos, realmente com um percentual bem significativo também. Foi a maior diferença, percentualmente falando, do segundo turno do Brasil. Então realmente isso só aumenta a nossa responsabilidade com o município, com a população de forma geral. Então a gente se sente preparado, a gente está seguro que a gente vai fazer um bom mandato. E agora a gente está preparando os próximos passos aí para entrar 1º de janeiro com o pé direito e fazer a cidade andar novamente. Inclusive, quando a gente pega a sua trajetória política, você já foi secretário de esporte, já foi, inclusive, presidente da Liga Petropolitana de Desportos, vereador, inclusive termina o mandato agora também em dezembro. Já passou desde quando você começou na política, de que um dia você poderia assumir a cadeira do executivo? Isso passou já assim pela sua mente ou não era algo que você previa e que naturalmente aconteceu? Não era minha previsão. Na verdade, quando eu me tornei vereador, logo após eu fui presidente da Câmara, então eu segui meu mandato enquanto em 2020 fui candidato a vereador novamente, fui bem votado, fui o 4º vereador mais votado da cidade, inclusive à época, então a gente fez um mandato consolidado. Mas quando eu fui prefeito interino em 2021, que a gente jurava que seriam 2, 3 meses apenas, acabou se tornando 11 meses de mandato em função do imbróglio jurídico. Então isso realmente surgiu uma série de possibilidades. Eu costumo brincar com uma equipe lá, se eu fosse candidato a vereador, talvez cara eu perder a eleição, porque a população pedia para eu ser candidato a prefeito. Em 2022 eu tive muitas propostas de candidato a deputado, muita gente procurando. Eu falei, não quero, vou me preservar para 2024. Aí já pensava numa candidatura para eleição majoritária. E nesses anos aí muita coisa aconteceu, né? Eu não teria partido, não teria apoio, enfim, foi uma série de situações. Mas a gente seguiu trabalhando, seguiu sereno, falando a verdade sempre, construindo a nossa relação também com os amigos, com os candidatos a vereadores, enfim. Então a gente montou aí uma bancada grande, conseguimos ter 7 partidos conosco, elegemos 7 vereadores também. Então, assim, deu tudo certo, mas de fato eu não tinha essa intenção de ser candidato a prefeito. As coisas foram acontecendo naturalmente e, obviamente, eu não podia fugir da responsabilidade.
Agora, Ingo, o adversário usou uma campanha aí que foi utilizado com algumas fake news, inclusive o próprio Correio Serrano foi utilizado e foi processado, inclusive. Nesse caso, o candidato perdeu até na justiça. Foi difícil, de alguma forma, fazer essa campanha limpa, mesmo recebendo ataques, com vídeos, edições que foram compartilhadas na rede social, que não dizia, inclusive, o que era a verdade ou que não ia de acordo com os propósitos? Não é fácil, a gente sabe quanto é difícil, né? Que eu digo sempre, nós mesmos, a gente acaba entendendo melhor, acaba suportando melhor essa pressão. Para sua família, sua esposa, seu filho, seus pais, enfim, realmente sofrem muito com esse tipo de ataque, assim, é muito chato, realmente eu não concordo com isso, então, ainda mais da forma que foi, forma velada, foto minha, enfim, associando uma coisa lá de Nova Iguaçu a mim aqui, enfim, são coisas que a gente não concorda, mas eu sempre uso uma frase que é gelo na veia, né? Tem que botar gelo na veia e seguir em frente, então dessa forma a gente foi, sempre com serenidade, sempre com muita tranquilidade, resiliência, para que a gente pudesse manter a campanha no padrão que estava, uma campanha propositiva, apresentando propostas, realmente falando um pouquinho que nós já fizemos, que a gente tem pretensões de fazer também. Então, a gente focou a campanha inteira nesse sentido. A gente não poderia sair desse objetivo, que era manter a campanha limpa, uma campanha direta, uma campanha propositiva. E conseguimos. Acho que foi o grande mérito da minha equipe e minha também, assim, foi de ter mantido a calma, de ter lidado bem com as críticas. Todas elas, é importante ressaltar, nenhuma delas foi diretamente para o Ingo. Eles não tinham nada para falar do Ingo. Eram sempre de apoiadores, de pessoas em torno, de possíveis apoiadores, enfim. Construir uma narrativa de alguma maneira para tentar me descredenciar. Mas não deu certo, né? Ficou provado nas urnas aí o quanto o povo queria uma mudança com responsabilidade, com credibilidade. Então, os votos falam por si só, a votação muito expressiva. Foram aí 3-1 praticamente, então a gente fica muito orgulhoso. E, ao mesmo tempo, os pés no chão, muita humildade, a gente vai precisar trabalhar muito para corresponder às expectativas. E isso, de alguma forma, você considera como um diferencial, tendo em vista, de fato, que a campanha é para ser utilizada justamente para a apresentação de propostas do plano de governo e, obviamente, não o que se tornou até, de alguma forma, comum falar de determinado candidato ou do governo passado, enfim, isso foi um diferencial? Você acredita que isso foi um diferencial durante esse período? O diferencial acho que foi a gente manter a calma o tempo inteiro. Então isso é muito difícil realmente, isso é raro. Então a gente conseguiu ter serenidade o tempo todo, ter calma, respira, conta de 1 a 11 e vamos embora. Então assim, foi assim que a gente conduziu. Então você segurar os apoiadores também, para eles acreditarem no que você está dizendo, porque a cultura da política pede às vezes um tom mais agressivo. Mais incisivo. Exatamente, né? É agressivo mesmo, né? Então assim, eu sempre tentando controlar o time como um todo. Uns são difíceis, mas a gente dialogava. Quantas vezes te ligar, pô, não posta não, tira isso e tal. Que é algo que eu não acredito de fato. Acho que só gera ira do outro lado, não te dá benefício nenhum. E a gente conseguiu conduzir. E eu acho que hoje a gente pode bater no peito e dizer que deu certo. A estratégia do bem, a estratégia de manter a serenidade deu certo e a recompensa veio ontem no resultado das eleições. E qual que foi a importância de ter o publicitário Paulo Vasconcelos também na campanha? Ele foi também responsável pela reeleição do Cláudio Castro ainda no primeiro turno, e isso, obviamente, a gente falando das eleições de 2022. Ele é um cara muito conhecido no meio, um cara um excelente profissional, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo um pouquinho antes das eleições, então ele coordenou a nossa campanha. Então, realmente, ele consegue dar uma diretriz diferente, é um padrão novo, que eu nunca tinha vivenciado isso também. É um cara muito bacana de diálogo, dentro do que eu acredito. Então a gente construía as ações, respeitava um pouquinho o que eu achava também que era o melhor caminho. E deu super certo, né? Não só ele, como toda a equipe dele, como Rômulo, Marina, Thomas, enfim, Mariana, Thaís, enfim, todo mundo que trabalhou conosco, uma equipe grande, que deu todo o suporte. Então isso te dá respaldo, te deixa mais tranquilo de ir para as ruas, pedir voto. Então você sabe que tem uma estrutura por trás para te dar todo o suporte. Isso a gente conseguiu, né? Vocês viram a qualidade dos nossos vídeos, a qualidade da comunicação, a forma que a gente passava nossas propostas, então ficou muito claro e a população entendia o que a gente queria dizer. Eu sou um cara que não tem o dom da fala, então de certa maneira ali a equipe então trabalha a mais, os programas de rádio também, eu tenho muita dificuldade em fazer, mas a gente vai vencendo as dificuldades, vai avançando. O importante é que eles conseguiram fazer com que a mensagem chegasse, né? Que era
o principal objetivo. A mensagem precisa chegar limpo para o petropolitano, para a petropolitana, e a gente conseguiu fazer com que isso acontecesse. E, novamente, muita gratidão a toda a equipe de trabalho que me atura nos bastidores lá no dia a dia, que nem sempre é fácil também, a gente tem os nossos estresses diários, mas sempre por um propósito maior, que era a vitória, e a gente conseguiu ter muito êxito. Foi bateu na trave no primeiro turno, né? A gente quase... 115 votos? 58 se tivesse tirado de alguém, né? Então, assim, batemos na trave, fomos para o segundo turno com tranquilidade também, conseguimos aí ter um salto de 30 mil votos no segundo turno. Então, dos 50 mil votos possíveis no segundo turno, nós conseguimos 60% desses votos. Então, assim, é um número bem expressivo também. Mesmo sendo candidatos opositores a mim, 60% desses votos migraram para a gente. Então, a nossa rejeição foi mais baixa entre os 5, até hoje ela é mais baixa. Então, isso mostra um pouquinho que a estratégia deu certo e, obviamente, o Paulo tem uma importância enorme nesse trabalho. Falando agora sobre essa questão de renovação, seu nome surgiu aí, inclusive, até mesmo em pesquisas para prováveis candidatos à Prefeitura de Petrópolis, mesmo ainda não estando filiado a algum partido específico ou não tendo assumido isso publicamente. Você acredita que isso representa um pouco de renovação dentro da política petropolitana, da visão também dos eleitores para a cidade? Representa, e obviamente o que nós fizemos em 2021 deixou o gostinho de quero mais, né? A população pedia muito que eu fosse candidato a prefeito. Como eu falei, estava escado eu ter mais dificuldade de vereador do que a gente teve para prefeito em si, porque a população pedia muito que eu fosse candidato a prefeito. Então, desde 2019, as pesquisas já me apontavam na liderança, mesmo não deixando claro que eu seria candidato ainda, estava naquela construção, e a gente apontava como um forte candidato para a Prefeitura de Petrópolis. A gente conseguiu manter esse trabalho com muita humildade, com muito empenho, com muita dedicação, as coisas foram avançando, foi ganhando corpo. Então nós saímos lá de 14%, 15% de intenção de votos para chegar no primeiro turno com 49%. Então, assim, realmente é gratificante demais ver o quanto isso evoluiu, o quanto nossa equipe amadureceu também. Tenho certeza que a gente vai retribuir o povo de Petrópolis no próximo mandato. O Partido Progressista, inclusive, né, o seu partido nesse caso, o acolheu ali durante esse período de campanha. E o partido adotou uma visão também aí muito similar à sua, isso em outras eleições, de não atacar outros candidatos concorrentes durante o período eleitoral. Isso também foi um diferencial para a escolha do partido, o que também, obviamente, além disso, o fez escolher o PP como partido para se candidatar à Prefeitura de Petrópolis. Então, o PP é um partido que eu tinha uma relação através do Dr. Luizinho, que é o nosso deputado federal e presidente estadual do partido. Assim que nós saímos da prefeitura em 2021, ele me ligou, me colocou o partido à disposição para que eu pudesse vir candidato a prefeito pelo partido. Eu falei, vamos com calma, vamos amadurecer a ideia. Mas eu sempre mantive isso na minha cabeça, e a forma que ele trabalha, de dialogar sempre, de conversar bastante, a gente achou que era importante. E, obviamente, quando eu tomei a decisão de vir candidato a prefeito, a primeira pessoa que eu procurei foi realmente o Dr. Luizinho para me filiar ao PP, para que eu pudesse ter um partido que eu tivesse diálogo, tivesse acesso, e principalmente é um partido que dialoga com o governo do Estado, com o governo federal também. Isso para mim era importantíssimo. Não adianta você ganhar a eleição e não governar. Então era importante que eu tivesse um partido que não fosse dos extremos e que tivesse aí uma posição que combinasse com o que eu acredito da política, que eu penso para a política nacional e de Petrópolis, obviamente. Então, dessa forma a gente conduziu, afiliamos dentro do prazo direitinho para que a gente pudesse disputar a eleição. Fico grato que vários partidos me procuraram, ofereceram aí a legenda para que a gente fosse candidato nesses partidos, mas eu, por gratidão ao Luizinho também, por reconhecer o quanto o partido tem essa habilidade de conversar quanto com o Estado e o governo federal, então a gente escolheu que o PP é o melhor caminho e está provado que o partido cresceu muito, fez 17 prefeitos no Estado, foi o 17º eleito ontem, né, que faltava só Petrópolis para se eleger. Então fizemos 17 prefeitos no Estado do Rio, então assim, mostra a força do partido e eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar bastante. Inclusive, você comentou agora justamente sobre essa relação, essa interlocução que seria importante tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal.
governador Cláudio Castro fez a indicação também do vice, Baninho, um político já experiente, de cabelos brancos, como a gente comenta, né? Isso. Ele já atuou, inclusive, como vice aqui em Petrópolis, assumiu já outros cargos. Como que você vê também a importância dele dentro da chapa e como seu vice para esse governo que está chegando? Então, nessa composição, a gente entendeu que o PL teria vice, que era o cenário até que o governador queria também, a gente entendeu que era importante. E nessa articulação, o governador teria a honra de indicar o vice para a cidade. Ele indicou o Baninho, como você disse, foi 4 vezes vereador, foi vice-prefeito da cidade também. Então, tinha um desgaste natural pelo último governo que ele participou, a gente sabia disso, ninguém aqui está escondendo nada. E a gente entendeu que a pessoa do Baninho também, ninguém tem nada para falar dele, é um cara coerente, tem muitos mandatos, nunca teve um ai para se falar do Baninho também. Então, a gente manteve a nossa campanha da maneira que a gente acreditava. O Baninho teve um cara que não fala mal de ninguém, um cara super tranquilo. Então, a gente conseguiu expandir, dividimos as pautas, cada um ia para um bairro, cada um para uma localidade, isso fez a campanha crescer também. E o resultado final foi muito positivo. Então tem o Baninho um pouquinho mais de cabelo branco, eu começando agora com cabelinho branco ainda, mas acho que essa tabelinha aí, essa mescla de, abre aspas, juventude com um pouco mais de experiência vai contribuir muito, a gente vai ter um mandato de sucesso. Ingo, e como que você agora, a gente falou aqui sobre esse período que é de celebração, de reflexão também, que vem logo após o resultado das eleições, mas a gente está aqui basicamente no fim de outubro, começa início de novembro, dezembro tem festa, aquelas questões todas de mudança de ano, 1º de janeiro, responsabilidade, o cargo como executivo. Como que você espera que seja esse processo agora de transição e já tem, obviamente, ali uma expectativa de quando vai começar a trabalhar com isso? Então, gente, hoje é feriado em Petrópolis, dia do servidor, então eu aproveito aqui para parabenizar todos os servidores de Petrópolis, em especial. Vocês são o coração da máquina, como a gente sabe, então obrigado aí pelo respeito, pela parceria. Tenho certeza que a gente vai trabalhar muito e juntos pelo futuro da cidade. Então, a gente não pôde protocolar nada hoje em função desse contexto. Então, amanhã a gente já vai fazer contato com a atual gestão, vamos protocolar na prefeitura também o requerimento de iniciarmos a transição. A gente tem 60 dias pela frente, arredondando, né? Para que a gente possa fazer uma transição tranquila, serena, com responsabilidade, com transparência, e a gente possa ter acesso a todas as informações, falando a verdade para a população. A gente entrar em janeiro já com processo já mais chegado, com as informações mais finas, para a gente já começar executando, que é a forma que eu gosto, que é a forma que eu trabalho. Então, isso já está mapeado, só que hoje a gente não pôde fazer nada em função do feriado. A partir de amanhã, tudo vai acontecer. De uma forma muito mais tranquila do que foi, por exemplo, assumir a prefeitura de forma interinamente, obviamente. Não teve transição, né? Eu era presidente da Câmara, então, normalmente tinha uma relação também, acabou, mas eu não tinha certeza se seria prefeito interino. Só fui eleito prefeito dia 1º de janeiro, de fato. Fui eleito na Câmara e fui para Queller para assumir a cidade, meio tonto ainda. Mas agora não, já sabe também os próximos passos, já tem um pouco mais de experiência, aprendemos muito também com esse mandato, então isso vai nos ajudar. E agora fazer essa burocracia acontecer, então a relação também ela é respeitosa, então eu tenho uma relação respeitosa com todos, então espero que a gente consiga aí manter esse nível, porque a cidade é maior que isso tudo, então depende de bandeira política, bandeira partidária, isso pouco importa nesse momento. Agora a gente tem que pensar na cidade e, principalmente, lembrarmos que agora janeiro está chegando, o risco de chuva é enorme também, então a gente precisa estar preparado, precisa estar bem alinhado com a atual gestão para que a gente possa fazer essa transição sem prejudicar o Petropolitano. A gente vai falar, inclusive, sobre defesa civil daqui a pouco. O senhor é vereador, tem o mandato até o fim de dezembro e já acompanha aí o dia a dia da cidade, justamente com as fiscalizações, enfim, requerimentos, audiências. Como que você espera receber a Prefeitura de Petrópolis, estar como vereador e ter passado por esse processo de assumir a Prefeitura de forma repentina, de alguma forma agiliza ou não? É um outro cenário, é um outro ano, são outras contas, é tudo de fato novo? O cenário muda, naturalmente, é outra gestão, são outras informações, são outros números, enfim, isso tudo muda. Mas o básico a estrutura é a mesma, né? Você tem uma relação ali de
de Câmara, com Prefeitura, com os dados, a Fazenda não muda, a Defesa Civil não muda, a Segurança Pública não muda, a Educação, Saúde, assim, as partes existem. Naturalmente, os dados mudam nesse processo. Enquanto vereador, a gente acompanha de alguma forma e agora a gente vai ter informação um pouco mais detalhada, um pouco mais fina, né? Como nós dissemos. Mas eu acho que eu vou pegar a feitura pior do que eu deixei, isso aí é uma previsão minha. Então, a gente tem que acompanhar muito de perto realmente o que está sendo deixado. A gente vai trabalhar ali com responsabilidade para avançarmos e temos a questão do Hospital Santa Teresa, que foi renovado agora só até abril, de ter esse cuidado. A questão das empresas de ônibus, que ainda está com uma insegurança jurídica muito grande. Temos a questão da coleta do lixo também, que da mesma forma está muito inseguro ainda. Então, a gente precisa ajustar isso tudo. Então, já tem aí o primeiro semestre de 2025 com esses assuntos resolvidos para dar mais tranquilidade para a gente tocar o município também. Aproveitando já essa ocasião, o Diário Oficial tem publicado aí algumas medidas, entre elas até renovação da comissão, por exemplo, especial para o transporte público, para fazer o edital do transporte público. Você pretende justamente verificar essas últimas ações da atual gestão para, de alguma forma, até intervir ou então melhorar o possível documento? Enfim, Petrópolis, como você acabou até de citar, tem alguns pontos ainda aí em aberto e que são uma grande preocupação, como o transporte e o lixo? Então, o transporte especial, eu sou até presidente da Comissão de Transporte da Câmara, então fico muito participativo na pauta. Faço parte do Comutran, que é o Conselho Municipal também, então a gente acompanha de perto. Então, a licitação tem que ser feita até julho do ano que vem, então a gente precisa deixar tudo pronto até lá. Então, obviamente, a gente acompanha passo a passo, acompanha de perto essas ações da atual gestão e a gente precisa, quem vai executar seremos nós no próximo ano. Então, a gente precisa acompanhar de pertinho para a gente dar continuidade, que é bacana, que tiver uma coisinha para ajustar, a gente ajusta, para já entrar aí com o segundo semestre de 2025 isso resolvido, né? Esse é o nosso objetivo, vai acontecer. A questão do lixo da mesma forma, tá? Uma coisa emergencial ainda, a gente precisa, eu chamo de criar segurança jurídica, tá? A gente está acompanhando, tem os movimentos para licitar isso agora esse ano ainda, a gente está acompanhando. Caso não seja feito, a gente tem que licitar já no início de 2025 também para resolver essa questão e deixar a cidade mais calma, o empresário também que ganhar a licitação também ter tranquilidade para poder trabalhar. Então, assim, emergencial sempre tem um risco para todo mundo. Então, assim você cria uma calma maior, todo mundo consegue trabalhar com mais tranquilidade e o prefeito pode cobrar com mais afinco também. Então, a gente vai acompanhar principalmente o transporte, o lixo, naturalmente, e a questão da prevenção a tragédias que tem que ser acompanhado na lupa. O cemitério está incluído, por exemplo, dentro desse período, Ingo? Ou você ainda prevê um período maior ou dentro desse primeiro ano de gestão? A nossa proposta do cemitério, tem uma verba até para a reforma do cemitério. Nós aprovamos uma lei em 2025 permitindo a concessão, 2021, permitindo a concessão do cemitério, que a gente vê como uma alternativa também, a criação de um crematório, um cemitério vertical, enfim. Então, isso tudo é possível também ser feito. A gente já iniciou esse trabalho em 2021, inclusive, mas não é a nossa maior prioridade. A maior prioridade realmente é o transporte, o lixo e a prevenção à tragédia, que é a nossa primeira pauta para o primeiro semestre. E o cemitério vai correndo em paralelo para que a gente possa executar também essa concessão, entendendo que o município precisa. Hoje a gente tem 7 cemitérios em Petrópolis, a gente não tem condições de atender da forma que o cidadão merece. Então, a gente vê muitos exemplos, rodei alguns municípios vizinhos com cases de sucesso, a gente precisa implementar aqui em Petrópolis também. E aproveitando essa questão da tragédia, assumindo em janeiro, é aquele período que a cidade já está aí sofrendo por conta das chuvas. O senhor já pensa em articular a equipe da Defesa Civil referente a essas chuvas? Como que está esse processo já? Eu sei que ainda, né, a gente acabou de sair da eleição, mas o período de chuvas ele começa já a partir de novembro praticamente, segue até o fim de março. Como que você vê isso como um preocupante também logo no início desse governo? Como eu disse, a prioridade 01 da nossa é acompanhar todo o trabalho que o atual governo está fazendo em prevenção a eventuais tragédias. Exatamente, né? Chama de tragédia, que às vezes é pesado. Mas a gente acompanha de perto, entender o que está sendo feito até agora, o que a gente pode melhorar a partir de 1º de janeiro. Obviamente, nossa equipe de transição vai acompanhar de perto, teremos pessoas também que entendem do assunto, técnicos da área da Defesa Civil, geólogos, enfim, que entendem de toda essa construção, a questão do radar também mais moderno. Então, isso tudo está sendo acompanhado por nós
E agora a gente vai estreitar essa relação, naturalmente, para que a gente possa... A Defesa Civil até é uma pasta muito técnica, né? Então, assim, por mais que tenha o cunho político e tal, você tem uma gestão muito técnica, então é fácil você fazer esse acompanhamento de informações, porque são termos técnicos, prevenir, então o protocolo sendo criado, a gente poder não mexer muito nesse início, ajustar realmente para a população possa entender. E o nosso maior desafio é criar essa cultura de prevenção, para que a gente possa ter isso com naturalidade nos próximos anos. Então, esse é o nosso objetivo e a gente vai criar isso, a gente pode ter certeza. Maravilha. A alta temporada turística começa em dezembro, inclusive Petrópolis tem até o próprio Natal Imperial, e em janeiro também ali é aquele período de alta temporada, mas o setor em Petrópolis especificamente está fragilizado por conta da própria questão das tragédias, que foi em fevereiro aqui em 2022. O que você pretende fazer para ter esse tempo aí, digamos, não perdido? A gente sabe que Petrópolis, a alta temporada em si mesmo, começa ali na época do inverno, mas como aproveitar também esse período de alta temporada, principalmente para a capital e que fica muito próximo aqui de Petrópolis? A gente tem que ter o nosso Natal Imperial, que já é tradicional, para a gente poder ampliá-lo no próximo ano, mas o atual governo não fez o Natal que a gente esperava. 22 foi mais ou menos, 23 foi ruim. Então, esse ano, o que vai acontecer não está muito claro se vai ter ou não, de que forma que ele vai acontecer. Então, a gente está acompanhando também de perto. Eu acho que não ter é muito ruim para a cidade, você perde esse conteúdo bacana, esse produto bacana, aí tem que resgatar tudo do zero ano que vem. Então, se tiver esse ano, já facilita. Então, e a cidade tem que ser boa para o turista e para o metropolitano também. Então, a gente tem que ter essa regra. O turismo gera emprego e renda para a cidade também. Então, são opções, pode ter certeza. Na nossa gestão teremos aí o Boa Fest, Festa de Chocolate, com Kassai, Serra Serata, Natal Imperial, são os eventos tradicionais da cidade, já estão no nosso calendário oficial. Eles terão a nossa atenção para que a gente consiga realmente resgatar o time da cidade, ter turistas aqui, fazer a nossa economia mais pujante, vamos dizer assim. O ministro do Turismo, Celso Sabino, já afirmou que vai apoiar a promoção de Petrópolis como a única cidade imperial brasileira e que vai dar apoio à sua gestão agora como prefeito. Você aguarda, inclusive ele aguarda aí uma visita sua a Brasília. Ele pretende visitar a capital federal, está dentro dos planos? Como que está esse pensamento também? E esse apoio é importante? Só não vou morar em Brasília porque eu não moro em outra cidade, eu sei morar em Petrópolis. Mas eu vou muito a Brasília, inclusive vou essa semana a Brasília. Essa semana já estarei em Brasília. Então já temos agendas lá preparadas para essa semana. Fiz algumas ligações hoje pela manhã para a gente já pedir emenda, já começar a organizar. Passar o pires que a gente brinca, né, com respeito, para trazer emendas principalmente para a saúde, MAC, PAB, para custeio da saúde da cidade. Então já estaremos lá em Brasília essa semana, acompanhando de perto. Tem a questão do CMS também, a gente vai acompanhar de perto. A questão do ministro do Turismo. Então são várias pautas que a gente está acompanhando. Nós estaremos aí essa semana 2 dias em Brasília para ver isso de perto. E depois eu terei novidades aí, provavelmente. A gente vai ter informações para poder passar para a população. E, obviamente, novembro ou dezembro, no máximo, estarei em Brasília novamente. A gente vai acabar de amarrar todos esses assuntos para a gente entrar em janeiro, com mais consolidado. Janeiro não dá para sair da cidade, que a gente é um período muito crítico para a gente. Então, a gente vai estar no primeiro mês de governo. Então, a nossa ideia é não sairmos em janeiro daqui, então a gente já está organizado. Então, até porque tem questão orçamentária de um ano para o outro, então demora um pouquinho. Então, por isso eu quero já ir agora, irei essa semana e em novembro novamente, para a gente já deixar tudo já organizado para em janeiro a gente recolher as emendas e colocando tudo em prática, e a gente vai manter esse relacionamento com Brasília anual, porque é lá que as coisas acontecem, lá que o dinheiro vai chegar aqui no município. Tem questão de todos os pactos que o atual governo anunciou, mas sem muita informação a gente precisa se inteirar mais disso também. Pode ter certeza que isso vai acontecer. E teria novidades em breve, se Deus quiser. E, Ingo, para a gente poder finalizar aqui, a gente tem aí a questão, você até citou, do Hospital Santa Teresa, do convênio. A Prefeitura prorrogou esse convênio até abril do ano que vem, mas alegou, inclusive na coletiva, no anúncio que foi feito, que não teria mais dívida com o hospital. No entanto, a nossa equipe conversou com o hospital e a dívida hoje é de R$8.400.000. É um prazo curto, 4 meses, para conseguir conversar com o hospital. Como que vai ser esse diálogo, tendo em vista também a questão do ICMS? Apesar da Prefeitura ter feito também uma coletiva de imprensa falando ali sobre um acordo com a Prefeitura de Teresópolis, vale lembrar para você que está nos acompanhando, esse processo na Justiça não é só da cidade de Teresópolis, outros municípios também pediram ali
o retorno do índice de participação dos municípios e IPM, que impacta diretamente na questão do ICMS. Esses dois temas estão ligados aí, obviamente, tendo em vista que a Prefeitura vai precisar pagar essa dívida e também acertar as contas com o hospital. Como que você está vendo essa parte? Isso também é um dos pontos aí que tem sido preocupante para esse início da gestão. Em relação ao Santa Teresa, a gente ganhou um prazo a mais, né? Nós teríamos 2 meses, ia até 31 de dezembro, agora chegou até 30 de abril, então a gente tinham 2 meses, virou 6 meses agora a gente fazer essa transição. Já teve uma relação com esse hospital em 2021, então a gente conseguiu pagar a dívida também que existia da gestão anterior, conseguimos colocar em dia e abrimos esse diálogo com o hospital. E agora não vai ser diferente, a gente vai estar junto com o hospital, entender qual o tamanho dessa dívida, quem é que está devendo, para que a gente possa correr atrás de suprir toda essa pendência e manter uma relação saudável com o hospital, porque a cidade precisa muito, a gente não pode abrir mão dessa parceria com o Hospital Santa Teresa, principalmente na área de ortopedia, área de cardiologia, que são fundamentais para o nosso cidadão, de forma geral. Em relação ao ICMS, a gente viu o anúncio da Prefeitura, confesso que foi sábado à tarde, então estava no último suspiro para as eleições, o que eu soube foi pela imprensa, não conversei com ninguém na Prefeitura ainda, não fiz nenhum pedido de informação ainda, está muito recente. Mas pelo que eu entendi, também não tem nada concreto, apenas o Teresópolis abrir a mão dessa ação. Ajuda no acordo? Ajuda, já mais um fato novo criado que pode ser que ajude lá. Provavelmente o atual prefeito deve ir a Brasília, vai estar com o ministro Barroso também, precisa entender isso, que dia que ele vai lá, como é que ele vai lá. Então, eu espero essa semana ter essas informações mais detalhadas para que a gente possa ajudar e avançar nessa questão, né? Mas deixando claro que foi anunciado no sábado ainda não resolve o nosso problema. A gente tem um trabalho pela frente ainda e, obviamente, a gente vai estar ajudando o município de todas as formas. Perfeito, Ingo. Queria agradecer a sua presença aqui com a gente, em meio a tanta correria, obviamente, muita coisa. E claro, além dessa celebração, a eleição está recente, mas muito trabalho pela frente, inclusive, mas por ter passado aqui para conversar com a gente e, obviamente, também com os eleitores que confiaram no seu trabalho e depositaram os votos nas urnas. Mais uma vez eu que agradeço o espaço, agradecer todo o povo de Petrópolis que confiou o voto. Foram mais de 108 mil pessoas, realmente é uma votação muito expressiva, então eu fico muito orgulhoso, muito grato por isso tudo e sei exatamente o tamanho da expectativa de vocês. A gente sentiu isso nas ruas, muita gente preocupada com a cidade, que confiaram o voto no 11, o voto no Ingo Ramos. Então a gente vai trabalhar muito para recompensar você e tenho certeza que vocês podem contar comigo, assim como eu posso contar com vocês, para a gente ter uma cidade unida, uma cidade sem guerra, uma cidade visando realmente um futuro melhor para todos nós. Então, dessa forma a gente vai trabalhar, dialogando sempre, sabendo ouvir e que eu prometi na campanha inteira, que foi trabalho, empenho e dedicação. E é assim que a gente vai seguir, Richard. No mais, obrigado aí, Petrópolis. Gratidão. Obrigado mais uma vez, Ingo. Para você que está nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. Essa foi uma entrevista especial com o candidato eleito de Petrópolis à Prefeitura, Ingo Ramos. TVC, a TV do Correio da Manhã.